Megacidade é um conceito demográfico / urbano de números absolutos de uma cidade. Então, a megacidade é aquela cidade que tem acima de 10 milhões de habitantes. Já uma população de uma metrópole, tá, vive em uma cidade capaz de influenciar outras cidades, capaz de gerar fluxos importantes, relevantes para outras cidades, outras regiões ou até mesmo outros países. Quando eu chamo algum local de metrópole, significa que ela não é importante apenas para a população que está ali, ela é importante também para outras populações. E uma metrópole não precisa ter mais de 10 milhões de habitantes. Vamos pegar um exemplo? Belo Horizonte é uma metrópole no Brasil, uma metrópole que influencia muito o estado de Minas Gerais, algumas partes desse estado, mas não tem 10 milhões de habitantes. A região metropolitana de Belo Horizonte tem 4 milhões e meio de habitantes. Ok. Então, as metrópoles podem sim, tá, existir sem ser megacidades. É um cuidado que a gente tem que tomar para não escorregar em relação aos conceitos. Essa metropolização indica, meus queridos, um momento muito específico da nossa história. Isso aqui indica que você tem de 30 até 60, de 30 até 90, adensamento populacional muito expressivo nessas áreas. Então, uma forte procura da população para essas regiões aqui, ó. Então, eu tenho adensamento populacional nas grandes cidades. Por que eu estou falando isso? Tá? Atualmente, nós observamos um fenômeno um pouco diferente. A gente vai trabalhar isso a posteriori. Tá? Essas grandes cidades, principalmente concentradas aonde? Tá? Principalmente concentradas no Sudeste. E aí fique esperto com isso também. Aqui, ó, você pode dizer que a urbanização brasileira, como característica básica, foi concentrada no Sudeste. Então, urbanização brasileira se concentra no Sudeste. Antes que surjam alguns, tá, alunos questionadores, é evidente, meus queridos, olha o período que eu estou trabalhando, de 30 a 90. Eu não estou falando do Brasil Colônia. A urbanização Brasil Colônia ocorreu também no Sudeste e preferencialmente onde? Ocorreu lá no litoral brasileiro. Tá? Além disso, nós tivemos urbanização da Amazônia, em períodos como os ciclos da borracha. Vale muito a pena, inclusive, você se acessar. Tem um canal que é o canal Terra Negra, que tem bastante vídeo sobre o ciclo da borracha, tá? Lá na Amazônia. Lá no Blablalogia nós disponibilizamos também alguns vídeos muito legais sobre o ciclo da borracha e urbanização amazônica. Vale muito a pena. Mas de 30 a 90, essa urbanização se concentra no Sudeste. Tá? Majoritariamente no Sudeste, em quais cidades? Aqui, ó, eu pegaria principalmente a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então, ok, com isso a gente tem uma caracterização bem tranquila e inicial do que é a urbanização efetiva de 30 a 90. Tá? Só que tem um detalhe, eu não falei com vocês que a urbanização é um fluxo migratório? Eu trabalhei com vocês essa componente da urbanização sendo um fluxo migratório e com isso todo fluxo migratório envolve uma coisa basicamente. A migração, ela sempre trabalha com uma interação entre duas forças. A força que é repulsiva e a força que é atrativa. Nesse caso aqui, deixar até os pincéis aqui. Nesse caso, eu tenho a seguinte situação. A população rural esvaziou o campo, a população rural saiu do campo, saiu. Tá vendo que eu tenho de 30 a 90 um forte êxodo rural? Sim. Por que esse êxodo rural é tão forte? Essa gigantesca repulsão do campo ocorre pelo quê?
O campo, meus queridos, repele principalmente por 2 motivos. E para você, que é um ótimo aluno, já pode estar imaginando uma coisa aí. Tá? Você vira para mim e fala assim, olha, professor, já sei. O campo repele e repele mesmo, por causa do maquinário agrícola. Então, como eu disse, parabéns, você é um ótimo aluno, você é um excepcional aluno. Tá? Com uma ressalva que eu vou fazer para você agora. A forte repulsão do maquinário agrícola seria muito interessante a partir da década de 50 e 60, porque nós temos 2 motivadores básicos para a repulsão do campo. Primeiro motivador, tá? Não poderia ser a mecanização. A mecanização, gente, é uma forma de modernizarmos a agricultura. Então, se eu falei de mecanização agrícola, eu estou adicionando técnica, adicionando tecnologia no campo. A mecanização ela ocorre no Brasil com muitos incentivos. Vargas incentiva um pouco, tinha um projeto chamado Plantar e Trigo, mas além de Vargas, principalmente com o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek foi um dos grandes incentivadores da mecanização, porque ele também foi um dos grandes incentivadores da própria indústria automobilística. E muita gente fala sobre indústria automobilística e esquece que ela também produz caminhões, também produz tratores. Só que o que fez a repulsão populacional acontecer antes da década de 60, por exemplo? Antes da década de 60, você tinha uma condição muito precária no campo no Brasil. Então, você tinha uma população proletarizada. Aqui, olha, a proletarização do trabalhador rural. Péssimas condições sociais, precárias condições sociais. Quando um camarada olhava para isso aqui e falou, opa, é a minha oportunidade, eu vou para a cidade, porque a minha qualidade de vida na cidade vai ser maior. Calma aí, você falou qualidade de vida na cidade maior? Ela, evidentemente, muito maior. É lógico, você não vai comparar. Esse camarada aqui no campo, década de 30, 40, ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso à educação. Eu sei que nas cidades ele vai ter um acesso precário, mas mesmo precário ele tem. É evidente que é só você analisar factualmente pela expectativa de vida da população rural e expectativa de vida da população urbana. A gente romantiza o campo e eu acho muito bonito isso, mas a gente tem que entender que o campo tem os seus graves problemas também. A população do campo que vivia na lida do campo, no roçado, tem condições trabalhistas praticamente nenhumas. Então, a gente tem que lembrar dessa situação. O trabalhador é proletarizado. De onde que vem esse termo? Proletário, você vai lembrar lá da Revolução Industrial, lá de trás, né? Aqui, ó. Divisão do meio, do modo do proletário e do dono do meio de produção. Então, você tem o proletariado e o dono do meio de produção. O proletariado com péssimas condições trabalhistas, com péssimas condições de vida, baixíssimas remunerações. E por isso que o Ariovaldo Umbelino defende essa proposta da proletarização do trabalhador rural. A população acabava também ficando fascinada com a cidade. O fascínio urbano exerceu um atrativo incrível para essa população sair de lá. Minha mãe contava o caso da época da minha avó, assim. Minha mãe já nasceu na roça também, mas ela contava, nossa, é um tio dos 12 que tinha ido para a cidade e tinha tido acesso a teatro, a um bondinho. Eles ficavam fascinados. O fascínio urbano também levou muita gente para a cidade. O que a cidade oferece é serviços, é lazer, cultura. Então, a cidade acaba sendo uma força muito atrativa. E é fascinante mesmo. Se você pensar, a cidade é uma obra de arte, né? Inconclusa. Inconclusa para sempre, né? Ela está sendo sempre completada lentamente. Olha que fascinante que é a cidade. Então, quando eu coloco aqui os motivadores para vocês, é importante ter essa noção aqui. Esses camaradas vão se direcionar para onde? Para as grandes cidades. E, evidentemente, as grandes cidades vão conseguir suportar toda essa demanda? Não vão.